eu gostaria de dar as boas-vindas, né, ao Cleiton. Deus abençoe a sua vida, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Gostaria também de dar as boas-vindas às pessoas que nos assistem. Nosso curso está sendo transmitido pelo YouTube, então você seja bem-vindo também para cultuar a Deus nesta manhã. E nós já conversamos um pouquinho no estudo bíblico pela manhã, na MD, aprendemos sobre como colocar a nossa vida à disposição do Senhor, de forma que Ele possa estar trabalhando e transformando o nosso caráter. Nós aprendemos isso hoje de manhã. Mas eu quero convidar você nesse momento a aquietar o seu coração. Não é? Vamos estar em um momento de culto, então vamos voltar os nossos pensamentos para Deus e vamos estar então aquietando, né, os nossos pensamentos. Esteja orando silenciosamente enquanto a gente ouve essa música que nos ensina a render graças ao Senhor. Te rendemos graça também pela tua proteção, o teu cuidado na vida do irmão Longo, Senhor Deus, que hoje está na tua casa com um coração grato, Senhor
Deus, porque com certeza durante esta semana em que ele estivesse lá, que ele esteve no hospital, que eu estivesse com ele. Dado, glória seja dada ao teu nome, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor, por outras coisas que estão no coração dos meus irmãos nessa manhã, pelas quais eles também te agradecem. Fica conosco. Nós te agradecemos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos colocar de pé para fazer a nossa oração do Pai Nosso? Vou botar na memória de vocês, né? Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos cantar este hino do nosso cenário, né? Que diz, fala sobre a santidade do nosso Deus, né? E que cedo de manhã nós declaramos isso, que Ele é santo e poderoso, e Ele é aquele que reina em nossas vidas, amém? Meninas, irmãs, Zé? Santo,
Este hino faz nos lembrar de várias coisas, né? A santidade de Deus, da justiça de Deus, do amor dele. Faz nos lembrar também que diante da santidade de Deus, o homem se reconhece pecador. E aí nós lembramos que nós somos povo dele, né? E que nós recebemos Jesus como nosso Salvador, e Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é que nos purifica. Vamos fazer essa leitura juntos. Cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Amém? Amém. Essa salvação nós precisamos celebrar. Não é isso? E agora nós vamos declarar isso aí, ó. Celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Amém? Amém. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui cantando louvores. Porque Deus tem feito maravilhas em nossas vidas. E continua a fazer, e ainda vai fazer muito mais. Amém? Vamos declarar que nós somos povo dele.
ó, perto quer estar. É individual. Não está no plural. Então eu queria que você abrisse o seu coração para Deus e fizesse essa oração de fé, de declaração, de que você realmente deseja ficar e viver aos pés dele. Porque rios de água viva jorram da nossa vida, do nosso coração, quando nós vivemos aos pés da cruz, aos pés do nosso Senhor. Amém? Vamos lá? Quero estar. Pedidos especiais, né? Nós vamos estar orando também por missões. Nós temos aqui o nosso missionário que está lá da igreja Rollins de Goiás. Espero que eu tenha dito certo, né? Isabel, e o pastor, né, com a sua esposa e os seus filhos, Isabel e Lucas. Nós estamos aqui, né, um comunicado deles, do trabalho, né, que eles têm realizado lá junto com o pastor Adriano naquela igreja. Vamos estar orando então por esse trabalho.
trabalho lá no Japão, para que Deus possa estar, né, abrindo portas para que eles possam evangelizar os japoneses e aquelas pessoas também que estão ali em volta, né, nesse momento. Eu queria chamar também a irmã Nise aqui na frente, nós vamos estar orando pela vida dela. Ela vai se submeter a uma cirurgia. Vou chamar o pastor aqui para orar. Deus, né? Vamos estar já agradecendo, né? Agradecendo, porque vai ser bênção, você vai estar aqui, né? Em breve. Nós vamos estar agradecendo também pelo retorno do Fabrício, da sua cirurgia, né? Nós oramos por ele, nos cultos, e ele está ali. Pastor, por favor, ele já está ali na sua função, né? Deus operou também na vida dele, e ele está ali, né? Assim como vai na vida dela. E a gente vai estar também depois agradecendo, né? Ela me ensinou a fazer um pão de queijo. É uma delícia, feito pela mão dela. Eu contei, não deu certo. Então, eleva o seu pensamento até Deus e coloca o pedido do teu coração. Ele conhece, né? E ele vai estar em você mesmo. Deus nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, a Tua bondade, as Tuas misericórdias sobre nossas vidas. Como o Senhor é bom, como o Senhor é cuidadoso. O Senhor não se esquece de nenhum detalhe de nossas vidas. O Senhor que cuida dos passarinhos, o Senhor que cuida dos lírios do campo. Como não cuidará daqueles que buscam da Tua face, Senhor? E nesse momento, nós como Igreja de Jesus Cristo aqui representada, invocamos a Tua bênção sobre a vida da Tua serva, Senhor. Ser maravilhoso nela, ser maravilhoso, Senhor Deus, com aqueles que vão estar trabalhando com ela, para que a Tua graça, a Tua bondade, os Teus feitos sejam notórios na vida de Liz e na vida daqueles que hão de operá-la, segundo a Sua boa e santa vontade. Deus eterno, também existem outras pessoas aqui, Senhor, colocam diante do Senhor os seus anseios, as suas preocupações. Deus, em nome de Jesus, Tu conheces, Senhor Deus, a tristeza da alma, o Senhor conhece os anseios, as preocupações. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa cuidar de cada um desses que confiam no Senhor, que depositam diante do Teu altar, ó Deus, de coração, de alma, de pensamentos, conhecendo e sabendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Jesus, faz a obra Tua, Senhor Deus, no nosso meio. E nós oramos agradecidos também pelos benefícios que o Senhor tem nos feito. Obrigado por Fabrício estar com a gente de volta, pela recuperação que ele tem tido. Abençoe a vida dele, da sua esposa, Mônica, que eles sejam também agraciados também, confirmando aqui com o áudio também. Exato, Leôncio. Que o Senhor seja bondoso com ele, aliás, já foi bondoso. Obrigado a Deus por todos aqueles que estiveram em volta dele. No nome de Jesus. Amém. A gente vai comer bolinho de queijo. A gente bota a Joana no azeite e eu tomo conta da certo. Os irmãos podem sentar. Esse último cântico nós vamos cantar sentado. Meninas, não sentem. Pastor, ou deixa para dentro, né? Vai fazer esse também? Vai fazer. Então vai. Hoje é dia de agradecer, então vamos declarar graças por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Nós aprendemos que, olha, assim como o Sr. Nilton, né? Estava no hospital até sexta, até sexta. E ele poderia ter ficado em casa descansando, mas ele veio à casa de Deus, diante do povo dele, que intercedeu para dar graças a Deus. É isso que a gente precisa, reconhecer
participar sempre dos benefícios que Deus faz e tem feito em nossas vidas. Nós vamos estar dedicando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, e a seguir o pastor então está com a palavra para a mensagem de hoje. Nós recebemos um comunicado não, uma divulgação, né, de missões da Rollins. O pastor Josué e Isabel estão dando notícia do campo missionário, e peço que a gente esteja sempre orando por eles, atendendo o convite da Igreja Rollins de Toyashi, no Japão. Eu, Isabel e Lucas participamos de várias programações com a igreja entre o dia 4 e dia 18 de julho. Além de pregar nos cultos dominicais, um deles trilingue, português, japonês e inglês, visitantes de outros países, tivemos participação no grupo familiar. Numa delas, na sexta-feira, dia 14/7, vieram várias mulheres, amigas da minha irmã, 14 pessoas. E Isabel, no testemunho, fez um convite em oração para aceitar a Cristo. Ele vai discorrendo umas coisas aqui. Ficamos felizes em saber da venda dos livros, dos confins da terra, que ajudou a cobrir a boa parte das despesas. Vamos continuar orando por esse nosso missionário, né, que recebe de Deus a missão. Eu sempre penso que a missão é da igreja. Os missionários são nossos representantes. Eles descem lá e a gente tem que ficar segurando as cordas, né, para que eles possam descer, se sentir seguro com as nossas orações, com as nossas ofertas. E rogamos a Deus que continue a abençoar o nosso pastor Josué e a sua esposa e seu filhinho também. Nós estamos num tempo bem interessante. Nós estamos no mês de setembro e a gente considera o mês de setembro como o mês da nossa pátria, o mês do Brasil baseado no 7 de setembro. E isso deve nos trazer a preocupação, a mente de como igreja a gente pode abençoar
este país. Porque certamente nós somos abençoados por fazermos parte deste país. Graças a Deus nós não ouvimos falar de guerras, né? Há problemas sim, mas graças ao bom Deus, a gente pode abrir as portas da igreja para a gente adorar o Senhor, cultuar o Senhor. E a gente está pensando, como é que a gente pode abençoar este país? De que forma a gente pode abençoar esse país? Então, nessa perspectiva de abençoar esse país, e a gente vai perceber que Deus nos deu uma missão especial no tempo presente. Nossa missão é uma missão sacerdotal, como igreja. Lembra do sacerdote? Qual era o papel do sacerdote? O sacerdote tinha um papel de levar os homens a Deus. O profeta fazia o inverso, né? Trazia a palavra de Deus aos homens. Eu diria que a igreja tem um papel também profético, mas, em primeiro lugar, ela tem esse papel sacerdotal, que eu diria assim, é quase que paralelo, né, um ao outro. Não há como levar o povo a Deus sem conduzir pela palavra de Deus. Aí eu fico pensando, de que forma a gente pode ser abençoador, o que nos dá a segurança de que nós podemos trazer a esta nação aquilo que a palavra de Deus vai nos dizer, a paz, a segurança. E o apóstolo Pedro, ele falando numa de suas cartas, ele diz assim, 1 de Pedro 2,9: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma coisa bem interessante nesse processo de revelação de Deus, Deus escolheu uma nação para trazer a mensagem de salvação através dela a todos os povos. Lembra? Chamado de Abraão: em ti serão benditas só os israelitas? Não, todas as famílias da terra. Então eles tinham como nação, em primeiro lugar, escolhida a missão de trazer as boas novas, a salvação para as demais nações. Mas esse Israel, ele falhou, ele rejeitou a Jesus, eles mataram o Filho de Deus. E em Mateus capítulo 21, versículo 43, diz assim: Jesus disse para eles, os judeus, os israelitas: portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, o que o Senhor está dizendo, Jesus disse: vocês rejeitaram, então o reino será tirado de vocês e nada outro. As misericórdias estão sobre Israel, continua sobre Israel, mas entretanto eles perderam essa função sacerdotal. E Pedro garante isso, diz isso: vocês agora são a geração eleita, vocês são o sacerdócio real, vocês são a nação santa, povo escolhido de Deus, para que vos anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Percebe? Então hoje, a gente, enquanto igreja de Jesus, a gente ocupa essa função sacerdotal, de levar esse povo à presença de Deus. E a gente precisa ocupar essa função. E eu tenho um tema, uma igreja abençoadora de uma nação. E eu tirei para a reflexão Números capítulo 6, de 23 a 27, que é conhecido como a bênção araônica. Aqui eu tinha algo. Ela está pegando aqui. Obrigado.
chamada Bênção Maraônica. Eu vou pedir aos irmãos que leiam comigo. O que está escrito, leia, quase sentado como estão. Leia comigo, por favor. Leiamos. Fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoe os filhos de Israel do seguinte modo: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante. Isso aí, para ver se tem alguém dormindo e acorda, entendeu? Até já estava questionando, né? Estou vendo isso. Vamos lá. Passando, já lemos isso. Obrigado, irmão. Aí no cara, tem que botar do lado. O copo é mais largo do que o espaço. Vai cair? Não cai não. Obrigado. Primeira vez que eu vi aqui essa igreja, a Juliana estava dirigindo o culto. Daí, irmãos, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê a paz. Assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Eu gosto muito dessa frase aí que diz, além de tudo que tem essa bênção, né? Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Por o nome é adotar, não é assim? Quando você quer adotar alguém, uma criança, por exemplo, ela vai carregar o seu nome. Ou seja, você, a partir daquele momento, aquela pessoa passa a ser parte da sua família. Então, o que o Senhor está dizendo é com isso, com essa bênção, esse Israel começará a fazer parte da família de Deus. Agora, no Novo Testamento, a gente tem outra perspectiva. Como é que no Novo Testamento uma pessoa se torna filha de Deus? Pergunta? É para responder mesmo. Isso, quando a pessoa aceita Jesus Cristo como seu Salvador, aí essa pessoa passa a fazer parte da família de Deus e o nome de Deus passa a fazer parte do nome dessa pessoa também. João capítulo 1, versículo 12, vai dizer que tendo nele crido, 13 que diz tendo nele crido. João capítulo 1, versículo 12 vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, percebem? O alvo de Deus para abençoar Israel é que eles se tornassem filhos de Deus, não simplesmente o descendente de Abraão. Então, a bênção maior, já de resumir toda a história, a bênção maior que uma igreja pode trazer para uma nação é que esses cidadãos, essas pessoas que fazem parte desse país, venham se tornar filhos de Deus. E aí a gente vai ver como isso se processa. Então, essa é a nossa missão sacerdotal. E a primeira coisa que eu observo nessa fala da bênção maraônica é essa frase, né? O Senhor os abençoe e os guarde. Guardar aqui não é simplesmente pegar um livro e colocar guardado na estante ou dentro de uma gaveta. Guardar, nesse sentido aqui, é de proteção. Entende? Eu estou guardando uma pessoa, eu estou protegendo essa pessoa. Então, esse é o primeiro aspecto da bênção de Deus, a bênção da proteção. E quando se fala dessa proteção, alguém poderia perguntar assim: mas que risco uma nação, que risco uma nação corre
Quer ficar aqui? Que risco o país corre? Bem, desde que o mundo é mundo, desde que houve famílias, tribos e nações, sempre houveram guerras. Sempre existiram guerras. Mas por que os povos guerreiam uns contra os outros? A finalidade é subtrair a riqueza do outro. Sempre será assim. Que não seja riquezas materiais, ouro, prata ou qualquer outra coisa. Mas muitas vezes o que eles vão subtrair são pessoas. Roubam pessoas, levam pessoas cativas para se tornarem escravos. Bem, o país que não investe em sua autoproteção é como aquele pai que tem meninas, filhas pequenas, e ao dormir, mesmo sabendo que existe um monte de marginais em volta, e ao dormir não fecha as portas, não fecha a janela. É um grande irresponsável. Bem, mas por outro lado, por mais, segundo a palavra de Deus, por mais que o país tente se proteger, a palavra de Deus diz: se o Senhor não guardar a cidade, o que acontece? Em vão vigia a sentinela. Então não importa. Daí, assim, o nosso objetivo, o nosso anseio, o nosso dever enquanto igreja é provocar nos homens a necessidade de eles buscarem mais do que uma proteção bélica ou tecnológica, mas uma proteção que seja de Deus. Essa é a nossa missão, essa é o nosso papel. Nós não temos armas bélicas, não temos tecnologia para proteger esse país, mas o apóstolo Paulo diz assim, 2 Coríntios capítulo 10, de 4 a 5: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. O versículo 5 de 2 Coríntios, do capítulo 10, diz: destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência. Considerando ainda que uma nação ela é composta por pessoas, eu penso que a proteção divina, a proteção de Deus, não deve apenas visar a coletividade geral, mas sim as pessoas. Um país é feito por pessoas. Então, em se falando de pessoas, você vai notar que o maior alvo, o maior inimigo que um país tem, não é outro país que tenha, eu diria assim, um governo diferente do nosso, não é. Qual é o maior inimigo de um país? Você sabe? O maior inimigo de um país é o maior inimigo de uma pessoa. Qual é o maior inimigo de uma pessoa? Ele usa isso. Qual é o maior inimigo de uma pessoa, segundo a Bíblia? Isso. Diabo. O grego diz diabolos. No hebraico diz Satanás. Ele é o maior inimigo de uma nação. A gente não percebe isso. A gente acha que é simplesmente filosofias humanas, que é corrente política. Não. O maior inimigo de uma nação é o diabo. Porque o maior inimigo de uma pessoa é o diabo. E como uma nação, como toda, vai enfrentar o diabo? Ele não tem recursos para isso. Não tem armas que lute contra o diabo. Armas bélicas, não tem. Quem tem as armas para lutar contra a ação do diabo, que não seja a igreja. É a igreja de Jesus Cristo que tem essas armas. E olha que lutar contra esse inimigo que é invisível, não está sujeito a morrer, está séculos, milênios nesse mundo, conhece todas as nossas fraquezas, as nossas forças também, e é poderoso também, entre aspas, mas é também. Jesus disse assim: o ladrão, que é o diabo, ele vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida. E não é brincadeira não, queridos. A luta é grande. Se nós não tivermos
a consciência que Deus nos colocou com esse papel, assim como Paulo diz, para a gente estar orando por aqueles que exercem autoridade. Nós precisamos estar ocupando o nosso papel, porque o inimigo que temos é um inimigo cruel, sem escrúpulo, invisível e poderoso. 1 Pedro 5,8 diz assim: sejam sóbrios. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Percebe? E muitas vezes, no lugar da gente ficar criticando, né, líderes políticos, em vez de a gente ficar preocupado em estar até demonizando A, B ou C partido, o nosso dever é orar por eles. Mais do que isso, nosso dever é suplicar e testemunhar para eles. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, ele dá aquilo que eu poderia dizer a proteção divina para nós, que nós precisamos estender para esta nação. Ele coloca 3 elementos fundamentais para essa proteção. Ela está em Efésios 6:10. O primeiro elemento que ele nos dá para exercermos proteção, não só em nós, para o nosso, diria também por extensão, para os demais habitantes desse país, é o escudo da fé. É o escudo da fé com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Você percebe que o apóstolo Paulo fala de dardos, flechas. A flecha é para matar, mas inflamada é com fogo. O fogo é para destruir. Percebe? Então ele fala desse escudo da fé. A fé, ela é entendida pelo menos em 2 sentidos. A fé é entendida como a chamada fé salvadora. Fé salvadora todos os cristãos servos de Deus têm. Eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Ele veio ao mundo, nasceu de Maria, ressuscitou e um dia vai voltar. Todo cristão de verdade tem essa certeza, tem essa fé. Isso deve ser uma proteção nossa. Eu sei quem eu sou. Como é que você sabe quem você sabe que você é? Porque eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador. Eu pertenço ao Senhor. Mas a fé também é entendida como enquanto dom. Dom, sabe como dom? É aquele aspecto de crer nas coisas impossíveis. Crer em coisas que a gente vai procurar na Bíblia e a gente não vai achar, ou seja, uma coisa definitiva. São decisões que a gente precisa tomar, mas você procura um texto daqui, não tem alguma coisa definida, mas o Espírito Santo de Deus pode colocar no meu coração, no seu coração, que essa é a vontade de Deus. Bem, se essa é a vontade de Deus, por exemplo, que eu mude de cidade, eu vou procurar aqui. Você vai, Joel, mude de cidade. Você não vai encontrar isso. Mas você tem princípios. Por que você quer estar mudando de cidade? Quais são os motivos? Os motivos contrariam a palavra de Deus. Se contrariar, Deus não está nesse negócio. Mas se não for contrário aos princípios da palavra de Deus, Deus está nesse negócio. De que maneira, meus irmãos, a fé é produzida? Estudante de escola bíblica dominical. Como é que nasce a fé? Hã? É isso. É isso. Fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Você percebe? Quando eu estou proclamando a palavra de Deus, que é o segundo aspecto, quando eu estou proclamando a palavra de Deus, quando eu estou anunciando a palavra de Deus, eu estou abrindo o caminho para o Espírito Santo atuar para produzir fé na pessoa. Mas enquanto eu me calo, eu fico
de boca fechada, eu estou o quê? Permitindo que o diabo continue a operar. Essa é uma outra fala do apóstolo Paulo, que provoca a proteção, não só em nós, mas aquele que ouvir a palavra. Você lembra quando Jesus Cristo estava sendo tentado por Satanás? Lembra? Qual foi o recurso de proteção que Jesus teve para enfrentar Satanás? A professora não vale. Lembra? Está escrito. Falta 10 para Então, eu diplominha para ela, uma balinha para ela. Satanás dizia uma coisa e Jesus respondia, mas está escrito, mas está escrito. Ele responde com a palavra de Deus e vai respondendo. Satanás distorce a palavra de Deus, mas Jesus usa a palavra de Deus, é verdade. Hoje em dia tem muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, tem muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas infelizmente a gente vai encontrar hoje igrejas que estão distorcendo a palavra de Deus, estão adulterando a palavra de Deus, fazendo coisas que Deus abomina e fala que é no nome do amor. Mas que amor é esse que contraria o amor divino? Nem é amor aqui, nem coitada da China, a gente sempre joga na China. Não é aqui nem fora desse planeta, de maneira alguma. E é pelo Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus, ele atua pela palavra de Deus. Agora, meus irmãos, se a gente não sabe citar nenhum versículo, como é que a gente vai se proteger das ações demoníacas? Hoje tem um sistema de ensino que antigamente não tinha. Antigamente a gente era obrigado a decorar, não é mesmo, irmã Mitsuko? Não era obrigado a decorar as coisas? Guardar muitas palavras de Deus no coração. Isso. Antigamente você tinha que decorar a tabuada. Não era assim, professor? É. Então não precisa decorar. Mas você percebe como Jesus usa os versículos da palavra de Deus? Lembro de um amigo, Vicente, grande amigo meu, ele se converteu no ensino médio, e ele era novo na fé. Aí tinha um outro rapaz, chegou lá, queria confrontar ele com o discurso científico da criação do mundo. Vicente não sabia muita coisa, mas ele disse assim, mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz isso, isso e isso. Mas a palavra de Deus diz isso, eu lembro dessa conversa. Mas a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Entende? Não tem jeito não tem como conversar com você. Sabe, queridos, a gente precisa voltar a trazer a mente no coração. O apóstolo Pedro, ele fala sobre, para a gente explicar a razão da nossa fé. Sabe explicar biblicamente isso? Quando você sabe fazer isso, você está se protegendo e está ajudando também a compartilhar essa palavra para que essa nação venha ao conhecimento da verdade. E aí, essa maravilhosa proteção, o capacete da salvação. Ele está visando o soldado antigo, né? Que hoje até tem também capacete. O capacete da salvação. A proteção que você tem, a certeza da sua salvação. Como é que uma pessoa é salva? Alguém falou, aceitando a Jesus Cristo como seu Salvador. Ao mesmo tempo que você se torna um filho de Deus, você se torna salvo. Bem, eu tenho uma certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que entreguei a minha vida a Cristo, eu me arrependi dos meus pecados, recebi a Jesus. Você se tornou uma pessoa perfeita? Não se tornou uma pessoa perfeita. Mas quando se fala dessa certeza da salvação, para mim a certeza da salvação reside no fator primordial. Aliás, 2 fatores primordiais. O primeiro, a certeza que o Espírito Santo habita em você. Porque lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz: tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa.
Paulo afirma isso: no momento que você creu, você recebeu o selo é garantia que você é filha de Deus. Mas eu não tive visões, eu não falei, veio outra língua. Não. Paulo diz: a evidência que você tem e recebeu Jesus é o Espírito Santo habitando em você. Mas se você for numa radiografia, você não vai encontrar. Esse é um elemento de fé espiritual. Bem, outro elemento que me mostra que eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador de verdade é a mudança de caráter. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que praticava as coisas abomináveis, não pratica mais. Entende? Não há como dizer, eu tenho visto isso, nós cremos em Jesus, mas continua fazendo coisas que a Bíblia abomina. E tem pastores que estão dando corda para esse tipo de coisa, mas a Bíblia condena. Então eu preciso ter a certeza de que Jesus habita em mim. E quando Jesus habita em mim, quando Jesus habita em você, o diabo pode começar a te acusar de todas as coisas. Mas eu sei, e tenho crido, como diz o próprio João, eu estou bem certo que Ele é poderoso, Ele lavou a minha alma, Ele lavou o meu coração, eu sou uma nova pessoa. Eu falho, continuo, mas eu tenho um joelho, eu tenho um coração que o Espírito Santo, como o Fabrício estava me falando, o Espírito Santo, Ele me avisa: Joel, você falhou, você pecou, se corrija. Nós estamos caminhando nessa direção e nós precisamos levar a esse mundo essa certeza. Você precisa ter essa convicção, essa certeza de que você foi salvo por Jesus. Rogo a Deus que pelo menos esses 3 aspectos, o escudo da fé possa ser cada vez mais crescente. Como disse, a fé salvadora, o conteúdo daquilo que cremos, abrir o coração à medida que eu estou buscando a face de Deus. O Espírito Santo vai me dando mais fé para eu acreditar nos impossíveis de Deus e tendo a certeza que eu sei manusear a palavra de Deus. Hoje nós temos uma dificuldade, que a gente tem Bíblia no celular, e se não tiver o celular na hora, a gente não acha. Que manuseia bem a palavra de Deus, disse o apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Hoje nós precisamos de uma igreja, o Brasil precisa de igreja que maneja bem a palavra, que viva bem a palavra. Jesus falou: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for insípido, para que presta? Você jogado fora. Ser sal é conhecer a palavra e praticar a palavra de Deus. Rogamos a Deus que todas essas coisas possam se produzir em nós e através de nós, e sejamos uma igreja abençoadora desta nação. Amém? Amém. Vamos orar e depois nós vamos fazer a nossa última música. Espírito Santo de Deus, que está neste lugar, está no coração daqueles que creem, que receberam a Jesus como seu Salvador. Espírito Santo de Deus, que o Senhor promova sede da tua palavra, desejo de conhecer mais a Jesus através da palavra, sede de aprender do Senhor para compartilhar do Senhor a este mundo que cada vez mais se torna cruel. Poderoso Deus, tem misericórdia daqueles que exercem a autoridade nesta nação. Deus, em nome de Jesus, que eles possam ouvir a palavra de Deus e se arrependerem de seus pecados e se renderem a Jesus, e esse país melhora, Senhor. O Senhor pode fazer isso. Deus, tem misericórdia dos juízes dessa nação, que eles também possam ouvir a tua palavra, e que aqueles que não creem no Senhor possam se arrepender de seus pecados
aqueles que exercem autoridade sobre a polícia, sobre o exército, marinha. Nós, Senhor, possa a tua palavra entrar em todos esses lugares e o teu reino se expanda e a paz e a tua bênção esteja sobre a nossa nação, para que haja nas nossas ruas tranquilidade, para que não haja choro nem pranto nas nossas praças, para que os nossos filhos sejam como plantas vistosas, que as nossas filhas sejam como colunas lavradas para o palácio. Abençoa, Senhor, nosso país. Abençoa, Senhor, a sua igreja que está espalhada na face da terra, para que seja uma igreja sacerdotal, que leve os homens à tua presença, no nome de Jesus.